Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo dos Logonautas. O meu nome é Alan e hoje nós vamos começar o nosso primeiro vídeo do nosso novo projeto, que logo mais nós vamos explicar, né, como é que vai funcionar tudo. Mas, em primeiro lugar, eu quero apresentar aqui os meus colegas que estarão comigo. Primeiramente, o Daniel. Olá a todos, eu sou o Daniel. Eu já participei antes em outro canal aí, e também tem um canal próprio, em que eu falo um pouco de filosofia e outros assuntos. Tá. Também o Rastur está aqui conosco. E aí, salve, rapaziada. Eu sou novo no projeto, tenho interesse em filosofia da linguagem, filosofia da religião, estou aqui para participar junto com ele. Também em breve teremos um canal junto com o Alan sobre Wittgenstein, espero que vocês curtam. Isso. Também temos aqui o Lucas. Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui basicamente vai ser meu primeiro projeto, né, aqui no YouTube mesmo, nunca tinha gravado nada. E vamos abordar aqui sobre filosofia, vários assuntos variados, dos mais variados. E espero que eu possa contribuir, ajudar bastante o pessoal. E é isso. E por último, o Valtric, que já é da casa já. Salve, salve. Eu sou da casa, né? Basicamente, eu sou só um estudante de filosofia que costuma criar conteúdo para a internet, né? Eu gosto de escrever textos, eu já participei de outros podcasts, já fiz projetos com o Daniel e o Alan também. E, enfim, é basicamente isso, né? Eu espero que agora com o Logonautas a gente faça talvez o maior projeto até então, né, das nossas vidas. Então, a gente está começando esse novo projeto agora dos Logonautas, né, que vai ser um projeto novo, né, como os outros participantes disseram, já focado em questão de filosofia, de teologia e nos outros temas variados aí que a gente quiser falar, né. O Daniel, que foi o cabeça disso tudo, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso agora, né. Bom, a ideia do Logonautas é exatamente o que o Alan falou. A gente reuniu uma galera aqui com vários interesses, né? O interesse comum a todos aqui seria principalmente o em filosofia, mas cada um aqui tem suas peculiaridades. O Alan mesmo estuda bastante Wittgenstein, filosofia da linguagem, lógica. Eu já tenho outros interesses mais voltados à filosofia antiga. O Valtric também vai mais por essa linha, a gente estuda Mário. Eu e o Siegfried, ou Lucas, estudamos também mitologia comparada. Enfim, são vários temas aqui que a gente planeja trazer para vocês, conforme os vídeos forem acontecendo. Sim. E o projeto do Logonautas é basicamente esse, trazer aqui vários conteúdos intelectuais para vocês assistirem. Outros assuntos também, a gente pode falar um pouco de filosofia política, filosofia ética, filosofia da sociologia e tudo mais, né? Assuntos mais de humanas, digamos assim, né? Além de teologia, claro. Teologia natural e teologia sagrada que o Daniel e o Alan também entendem bastante. Vai ser um assunto, eu diria, também bem eclético, diga-se de passagem, porque vai misturar várias áreas e intercambiá-las. Por exemplo, tem uma afinidade no âmbito da literatura e de como esse aspecto literário influencia não só na teologia, mas na própria filosofia, como a fundamenta. Então, sim, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar da intercambialidade das áreas que vão ter. Exato. Sim, o grande mote, né, do projeto é basicamente a gente reunir um pessoal que tenha interesses ali mais ou menos variados, né, dentro das suas áreas de interesse, e que a gente possa contribuir, né, com aquilo que a gente tem, né, nas mais diversas áreas, e é uma forma também da gente avançar o nosso próprio estudo, né, porque a gente gosta muito dessa coisa de ler, a gente gosta muito dessa coisa de aprender essas novas coisas, dessas mais diversas áreas, né, que o pessoal citou. E com isso a gente vai evoluindo também o conteúdo do canal, evoluindo esse trabalho intelectual que a gente gosta de fazer e que é muito importante de apresentar isso para as pessoas, né? Porque muita gente, além da gente aprender, é muito interessante a gente repassar essas coisas, né? A gente se alegra muito quando a gente vê pessoas que
começaram a estudar essas coisas por conta da gente, por conta de uma influência minha, do Daniel, do Valtric e assim por diante. Exatamente. Aqui na Logonautas a gente também leva muito em conta o que a gente chama de vida intelectual, né? A gente subordinar nossos interesses, nossa vida, segundo a filosofia, segundo a busca pela verdade e tudo mais, né? E não ter isso aí como uma coisa meramente secundária, né? De cunho meramente pragmático, apenas utilitário. Sim, exatamente, né? Usar isso ter isso como fim em si mesmo, né? E subordinar todo o nosso trabalho e os outros campos da nossa vida à vida intelectual, né? Porque isso que é ter vida intelectual, né? Subordinar o nosso cotidiano aos estudos e e a busca pela verdade. Castor não quer falar nada? Bom, eu só poderia falar também que, apesar de tudo, mesmo que a gente possa ter nossas ambições diferentes, porque alguns têm posições filosóficas diferentes, seja políticas, metafísicas ou até doutrinárias, assim, né? Todos nós estamos aqui unidos para garantir os estudos, né, em todos juntos. Temos um fim comum. Exato. Sim. Bom, a ideia também com esse vídeo inicial é tratar um pouco a respeito de como a gente entende o conceito de filosofia, a noção de filosofia. Como a gente vê esse ramo que é tão geral, né? Bom, posso começar definindo a filosofia de uma maneira um tanto simplória, de acordo com o que Giovanni Reale fala em sua obra a respeito da história da filosofia. Ele dá uma definição que é, acredito, suficiente para o início do debate nesse tema. Ele vai falar o seguinte: a filosofia nada mais é do que o estudo de toda a realidade, de tudo que há. E se difere da religião e de outras práticas que também dizem respeito à totalidade das coisas, em virtude do método pelo qual esse estudo acontece, em virtude do método com o qual essa investigação se dá. E esse método não é outro senão a própria razão. Então, uma investigação propriamente filosófica seria uma investigação que visa entender a realidade usando como meio a própria razão. Então, por exemplo, a filosofia da linguagem visa entender qual é o cerne, qual é a essência da linguagem, mediante uma investigação que não vai simplesmente postular uma coisa de forma dogmática ou injustificada. Por exemplo, a linguagem é isso aqui e acabou. Não, a análise, a investigação filosófica investiga o tema sobre o qual ela se debruça mediante críticas, mediante argumentos, mediante justificações. E é nisso que consiste a investigação com o uso da razão e não com o uso da pura aceitação injustificada. Então, a filosofia, por exemplo, da religião visa explicar ou entender as razões pelas quais a religião se dá, também sem nenhum tipo de pressuposição injustificada, e assim vai. Então, a noção primeira de filosofia que a gente pode tomar aqui é justamente a investigação segundo essa maneira racional. Bom, É importante também destacar que isso vai diferir a filosofia do senso comum, né? Já que, como o Delfim explicou, por exemplo, você conceber a linguagem pelo senso comum é você dizer que a linguagem são palavras, ou você ter aquela noção intuitiva do que é a linguagem, né? Sem ter uma definição profunda, um conhecimento profundo sobre como ela funciona. Isso é você se restringir ao senso comum, né? Ou, por exemplo, você falar que praticar certa coisa é errado, sei lá, roubar é errado, mas você se concentra somente no senso comum daquilo, você não busca as razões por trás daquilo que fazem aquilo ser o que é, e não ser outra coisa. Daí quando você começa a questionar o senso comum, porque as coisas são daquele jeito, você começa a filosofar, né?
Então, o que separa o senso comum da filosofia é justamente esse método, né? Quando você começa a questionar aquilo que está por trás das crenças comuns, né? E se as crenças comuns estão corretas. Exato. Inclusive um ponto para reiterar é o seguinte, que o Mortimer Adler vai dizer, né, que querendo ou não, a filosofia ela nasce do senso comum, ela nasce de perguntas muitas vezes que são perguntas muito simples do senso comum, só que ele vai dizer que um aspecto importante é que elas têm um senso teleológico mais aguçado, um senso que busca as causas primeiras, finais e a ordem que estrutura o cosmos na prática, né? E como o ser humano se ordena a essa ordem superior. Sim. Exato. O Mário Ferreira dos Santos, ele fala uma coisa parecida, né? Ele diz, eu acho que ele é no Filosofia e Cosmovisão, ou no livro anterior, eu não lembro qual livro que ele fala isso, mas um dos primeiros. Ele diz que a filosofia, ela é como se fosse a resposta para as perguntas de criança, né? No caso, o fim da filosofia é responder para as perguntas de criança. Sei lá, quando uma criança... Uma situação bem comum, né? A mãe manda a criança fazer uma coisa, daí a criança pergunta o porquê, né? Daí ela fala, porque você tem que obedecer a sua mãe, né? Daí ela pergunta, mas por que eu tenho que obedecer você, né? Tipo, uma pergunta de criança, que a mãe não vai saber responder realmente profundamente por que a criança precisa subordinar a ordem da mãe. Porque isso aí é uma questão filosófica sendo apresentada para uma criança, né? Ou quando uma criança pergunta, sei lá, o que é o espaço, o que é o tempo, né? Tem criança que vai questionar esse tipo de coisa. Vai questionar coisas simples, né? Do nosso cotidiano. E a filosofia, ela se propõe a responder esse tipo de pergunta, né? As perguntas de criança. Uma coisa interessante a respeito disso que a gente está falando de senso comum, que também o Lucas já falou um pouquinho, é que não necessariamente a filosofia vai rejeitar o senso comum, ou aquilo que é aceito mediante o senso comum. Na verdade, a filosofia consiste em se aprofundar em uma certa questão, aceitando aquilo que o senso comum também aceita. Então, por exemplo, o que é o espaço, o que é o tempo? O tempo é isso aí. A mãe pode responder ao seu filho, mas o filósofo não para aí. Então, o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele fala uma coisa bem interessante a respeito disso, que o ponto inicial do filósofo e de qualquer pessoa, né, que visa entender minimamente a realidade é igual. Qual é a diferença de um Aristóteles para qualquer pessoa que faz esse tipo de questionamento? A diferença é que o Aristóteles não para na mera afirmação injustificada. O Aristóteles não vai parar simplesmente, é isso e acabou. O Aristóteles continua a sua investigação. E na medida em que ele continua essa investigação, ele começa a filosofar. A atividade filosófica tem início. Sem falar uma coisa que eu queria complementar, no sentido lato, a filosofia é uma atividade que as pessoas realizam quando procuram procurar compreender verdades fundamentais sobre si mesmas. E o mundo em que vivem, as suas relações com o mundo entre si. E a filosofia como disciplina acadêmica, a filosofia é praticamente a mesma. Aqueles que estudam filosofia estão perpetuamente empenhados em perguntar, responder e defender as suas respostas às questões mais básicas da vida. Tá ligado? E só um complemento também ainda sobre essa questão que o Walter tinha falado sobre as crianças, né? É algo assim muito interessante porque o base lá mesmo também da filosofia é você ter aquele senso de espanto com a realidade. É você vamos dizer assim, querer saber qual é a ordem qual é o princípio que fundamenta toda a ordem das coisas, né? Então, se você não tem esse senso de espanto, se você não tem esse senso basicamente de contemplação da realidade, de perguntar se o porquê das coisas são assim, de fato você não está sendo filósofo. Você só está seguindo os fluxos naturais na prática. Sim. Complementando então o restante do pessoal, né, o ponto que o Zig levantou agora é bastante interessante porque o Wittgenstein, ele define os problemas filosóficos, né, de uma forma irônica até, na forma geral de que é impossível que seja assim, mas ainda assim tem que ser dessa forma, né? A filosofia ela nasce desses contrassensos, né? Que muitas vezes a gente acaba se perguntando,
né, surge dessas perguntas que causam confusão ao intelecto, né? Então, e geralmente essas perguntas são, né, como a gente estava falando, perguntas que crianças fazem. E outra coisa que o Mortimer Adler fala lá junto dessa questão das crianças é que a filosofia, ela trata de coisas que estão muito próximas da gente, né? Se você pegar perguntas filosóficas, vai ser sobre coisas que todo mundo está familiarizado, né? O que é linguagem? Pô, a linguagem é um negócio que a gente está usando agora. O que é matéria? Matéria é um negócio que a gente está o tempo todo em contato. O que é o espaço? O que é o tempo? São coisas que a gente utiliza, né, entre aspas, né, no nosso dia a dia o tempo todo. Então, a filosofia, ela trata dessas coisas, né, que estão, né, como o Wittgenstein estava a dizer também, diante dos nossos olhos, né? E, alencando com isso também, a filosofia, ela pode estar muito, e também com essa questão do cotidiano, a filosofia está muito relacionada com aquela frase famosa de Santo Agostinho, que diz que quando você não me pergunta o que é o tempo, eu sei te dizer que horas são. Mas se você me pergunta o que é o tempo, eu já não sei mais dizer. Então, a filosofia, ela pode ser definida como aquelas perguntas que, se você me perguntar, eu não sei mais o que é, né? Porque a filosofia nasce justamente dessa confusão, desse espanto, dessa perturbação que essas perguntas causam ao nosso espírito, né? E a filosofia justamente serve para que a gente resolva, né, ou dissolva, por muitas vezes, essas confusões que são geradas por essas perguntas. Um exemplo disso que o Alan falou são os próprios diálogos platônicos, né? Principalmente os mais socráticos, onde isso é ilustrado de maneira mais clara. Sócrates, ele chega questionando várias autoridades, por exemplo, um general, né, um general de guerra que sabe tudo sobre a guerra, e aí ele chega e questiona. Então, você sabe o que é a guerra, você sabe que é justo vencer a guerra, né? Então me diga, o que é a justiça? No primeiro momento, esse general sabia com toda a segurança do mundo que o que ele estava fazendo era justo, que vencer a guerra é uma coisa justa. Mas quando Sócrates lhe questiona o que é a justiça, a questão já muda. Porque agora não se trata meramente de seguir esse fluxo de maneira irrefletida, mas de dar um passo para trás e questionar os próprios pressupostos que moldam a sua própria vida. E aqui entra uma coisa também que é profundamente platônica e socrática também, que também se relaciona com isso que o Al falou da filosofia dizer respeito àquilo que está próximo a nós. Platão argumentaria que é impossível um desinteresse para com a filosofia, porque se alguém se desinteressa da filosofia, ele se desinteressa daquela investigação que vai lhe dizer qual é a maneira certa de viver, qual é a maneira correta para se alcançar a felicidade. E olha, ninguém discorda que todos buscam a felicidade. Então, buscar os meios pelos quais se pode alcançar a felicidade é uma coisa que necessariamente atinge a todo mundo. É uma coisa que necessariamente todo mundo tem interesse. Então, em última instância, a filosofia pode ser vista também como uma maneira de, conhecendo a si próprio, conhecer a maneira de bem viver. Que aqui entra bastante no estudo de ética. Sim. Porque, queira ou não, todo mundo tem, em algum grau, tem alguma filosofia de vida, né? Aquilo que a pessoa acha que lhe faz feliz, né? Por mais que seja, talvez, uma filosofia de senso comum, digamos assim, né? Ou uma coisa que a pessoa ela não reflita profundamente, mas em algum grau todo mundo tem alguma filosofia de vida, né? Uma filosofia prática, aquilo que ela faz para ser feliz, né? E quando ela não consegue praticar essa filosofia de vida, ela fica deprimida. A pessoa ela não consegue realmente ser feliz, buscar aquilo que ela pelo menos acha que a faz feliz, ela vai ficar deprimida, né? Então o desinteresse em filosofia é realmente impossível, né? Porque se um homem é desinteressado da filosofia, então ele é desinteressado de ser feliz, o que é contraditório, já que é essencial no homem o interesse em ser feliz. Sim. Sem falar que uma coisa que eu queria complementar o Delfinho sobre Sócrates é que podemos dizer que esse processo de reflexão é o que a gente conhece na filosofia como método socrático. Que, assim como Sócrates, após descobrir que a pitonisa de Delfos havia dito que ele era o mais sábio dos homens,
Sócrates, que se considerava ignorante, decidiu interrogar os homens que possuíam a reputação de sábios, para que assim pudesse admitir o oráculo. E ele chegou a interrogar os políticos, os poetas, os artesãos, e ele percebeu então que todos afirmavam conhecer alguma coisa, mas estavam estagnados e não conheciam nada exatamente. E havia neles, portanto, uma dupla ignorância. Primeiro, por ignorarem aquilo que diziam conhecer, realmente, né? Como o Delfim falou sobre o general, que acreditava conhecer a justiça, mas no final, depois, por ignorarem o fato de serem ignorantes, que ele não sabia o que era a justiça realmente. E por isso, ao reconhecer a própria ignorância, Sócrates, ele concluiu que era mais sábio do que aqueles homens, pois acreditar saber aquilo que não sabe era a ignorância mais reprovável. Inclusive, fazer aqui também uma ressalva, que é sobre a questão que o Walter comentou, né? Muito da ignorância que algumas pessoas têm na filosofia, né? Muitas pessoas que acham ou que dizem que não seguem nenhuma corrente filosófica são pessoas puramente pragmáticas, mas quando você começa a questionar quais são os princípios ou fundamentos que ordenam a sua conduta, vamos dizer assim, a sua finalidade, você vai ver que ela tem uma visão, só que ela não faz um exercício para, de fato, entender qual a origem das suas ideias, né? Que é aquilo que o Olavo de Carvalho falava, querendo ou não, se eu não me engano, no livro A Filosofia e Seu Inverso, ele vai dizer que um filósofo, de fato, ele tem que fazer um exercício chamado anamnese, que é o quê? Verificar quais são as origens das suas ideias, porque muitas vezes ideias que pensamos serem nossas são derivadas de outros pensamentos que chegaram até nós, porque nenhum ser humano está livre de pressupostos. Ele age, muitas vezes, de acordo com pressupostos que já estão, vamos dizer assim, inculcados na sua mente. E um filósofo de verdade que ele precisa fazer esse exercício anamnético, visando buscar a verdade, visando saber se suas ideias estão de acordo com essa verdade. Se ele não faz, ele não é filósofo, mas ele vai ser um filodoxo, né, que é o oposto da filosofia, que é você apenas ser um emissor de opiniões, mas que você não, de fato, averigua se elas têm valor verdade. Sim. O auge dessa filosofia do questionamento, que a gente pode encontrar no próprio Platão e em Sócrates, seria a percepção de que, em última instância, para você perceber algum bem, você primeiro tem que ter um conceito daquele bem. Então, para você determinar o que é justo, antes você tem que ter um conceito de justiça que será aplicado particularmente a cada coisa. O critério em virtude do qual essa coisa será ou não justa. Assim como você tem que ter um certo critério em virtude do qual as coisas vão ser definidas como boas ou ruins. Então, seguindo um pouco o que o Lucas falou, muitas pessoas hoje, por exemplo, seguem uma visão hedonista. O que seria isso? Seria a visão que identifica o bem com o prazer. Então, afastando-se da atividade filosófica, que diz respeito justamente a determinar o bem de maneira universal, elas seguem o bem particular que implicitamente, como pressuposto, identificam com o prazer. Isso é um exemplo bem comum hoje em dia. Então, para a pessoa, quanto mais prazer, melhor. Ou então, muitos discursos acontecem tomando como pressuposto algum fator como absoluto. Por exemplo, a liberdade é um fator absoluto. Então, o aborto, uma vez que, se proibido, fere supostamente a liberdade, também é um mal. Então, muitas coisas estão em jogo por trás dos panos, por trás desses discursos, muitas vezes enlatados, que a gente vê. Não só discursos, como também a própria prática de muitas pessoas, que se afigura irrefletida. Então, a filosofia tem um papel justamente de passar um pente fino, né, por assim dizer, em toda essa questão e colocar na mesa o que realmente está sendo discutido. O Delfim, também podemos pensar um pouco sobre o que vai separar a filosofia de outros tipos de ciência, né, como as ciências abstratas, como a Eu ia lógica. falar disso agora. A gente tá pensando igual, né? Eu ia falar sobre isso aí, cara. Mas enfim, pensando que separa a filosofia, né, os estudos filosóficos das ciências abstratas como a lógica e a matemática. Tudo bem que a lógica ela já esteve muito unida à filosofia, né, mas hoje ela está bem separada, né?
enfim, o que separa a filosofia da lógica e matemática, e principalmente das ciências naturais, que, de certa forma, todas as ciências, elas tentam superar o senso comum, né? As ciências naturais, de maneira geral, sempre tentam superar o senso comum, porém, a gente pode refletir um pouco sobre o que vai separar a superação das ciências naturais e das ciências abstratas do senso comum em relação ao tipo de superação que a filosofia propõe, né? No que difere, né? Se é um método, se é outra coisa. Para a gente refletir sobre isso, a gente pode pensar um pouco a respeito de um conceito trazido de maneira mais forte entre os escolásticos, que é o de objeto de estudo. Os escolásticos distinguiam entre o objeto material e o objeto formal. Muitas vezes o objeto material das ciências naturais e da filosofia pode até ser o mesmo, né? O cosmo que nos rodeia, mas o objeto formal, ou seja, a maneira, o ângulo pelo qual aquilo é considerado, difere. Inclusive, há muita confusão hoje no que diz respeito a enquadrar as coisas como pertencentes à ciência natural ou à filosofia. Eu posso tomar como exemplo aqui um dos exemplos que é o mais frequente, acredito, é a própria existência de Deus. Muita gente acaba pensando que, uma vez que a ciência tem o mesmo objeto material que a filosofia, ela, portanto, compete a ela, portanto, desprovar ou provar a existência de Deus. Isso, para um filósofo, é uma coisa absurda, porque um filósofo sabe que, por definição, Deus está acima de qualquer instrumento utilizado nas ciências naturais, justamente por ser uma coisa suprassensível. E, portanto, Deus cai sob o ângulo formal da filosofia, que seria estudar a própria realidade, não se restringindo meramente aos seus aspectos observáveis ou aos seus aspectos quantitativos, mas estudar a realidade como um todo, estudar a realidade enquanto realidade, o que diz respeito aos seus aspectos mais fundamentais. Alguns filósofos, principalmente de linha mais platônica, colocariam que o meio próprio para fazê-lo é a dialética, é o questionamento. Santo Agostinho coloca a dialética como a ciência da verdade, como aquela ciência capaz de ultrapassar aquilo que é dado no senso comum e alcançar realmente o fundamento das coisas, a essência das coisas, aquilo pelo qual a coisa é o que ela é e não uma outra distinta. Então, no que diz respeito a alcançar a essência das coisas, a ciência natural pode, no máximo, auxiliar, alcançando acidentes delas. Mas, pela própria definição do estudo, a ciência natural não poderia jamais, por exemplo, provar ou desprovar a existência de Deus. Porque, ok, digamos que a ciência natural encontre um objeto X em tal lugar. Como ela pode garantir qual é a constituição ontológica desse objeto X, qual é a dependência ou não desse objeto X a nível metafísico? Enfim, são várias questões que, pela própria colocação, já não cabem aos instrumentos científicos, como a gente entende a ciência hoje em dia. Então, agora distinguindo a lógica e a matemática. A matemática, ela difere da filosofia por parar um pouco antes. Ela não vai estudar a realidade enquanto realidade. Não vai estudá-la em seus aspectos fundamentais e em seus aspectos essenciais. Porém, a matemática vai estudar a realidade justamente enquanto uma realidade quantitativa. Então, não deixa de ser um recorte anterior da realidade. Uma parte da realidade que não é o seu fundamento último. A matemática reduz todo o real aos números. E, nesse sentido, ela tem o seu domínio. Então, por isso ela se difere da filosofia. Agora, a lógica vai depender muito da concepção que a gente toma aqui. Porém, depois o Al pode falar mais extensamente disso também. Claro. Porém, o surgimento da lógica se dá como uma ferramenta filosófica. Não só a própria filosofia, né, como a gente entende hoje, mas a todas as ciências. Então, em certo sentido, a lógica ela é mister, ela é necessária a qualquer pessoa que queira investigar a realidade, mesmo matemáticos. Porque a lógica, entendida em seu sentido clássico,
nada mais é do que a ciência do pensamento. Ou seja, compete à lógica determinar qual é o caminho que o pensamento deve seguir se ele quiser ser válido. O conceito de validade é muito caro à lógica e significa basicamente um raciocínio, por exemplo, um raciocínio mediante o qual, dadas certas coisas, outras coisas se seguem naturalmente, pela mera colocação das coisas anteriores. E isso na filosofia é importantíssimo, porque como a filosofia está acima daquilo que é observável, você não pode observar a essência da linguagem, você não pode observar a essência de Deus, e tampouco qualquer essência investigada pela filosofia, a lógica tem um papel central. Porque sem a lógica não há qualquer tipo de segurança no que diz respeito a alcançar uma conclusão sólida através da dialética, através desse esforço intelectual. Portanto, a lógica pode ser definida como um instrumento, um órgão, como Aristóteles a chamava, de todas as ciências. E pensando sobre essa questão das ciências naturais, no que realmente vai diferir ela da filosofia, né, como o Delfim falou, por mais que o objeto de estudo possa ser o mesmo, uma filosofia de uma ciência natural e a filosofia, em muitos casos, na maioria dos casos, a filosofia ela vai observar este objeto de estudo pelos seus âmbitos mais gerais, seus âmbitos mais fundamentais e necessários, enquanto as ciências naturais vão se restringir aqueles campos, aqueles aspectos do objeto que são mais contingentes, que são mais acidentais. Por exemplo, quando pensamos na biologia e na filosofia da biologia, né? Filosofia da vida, que vai estudar a alma e tudo mais, como o Aristóteles propõe esse estudo, né? O estudo da alma. Quando o Aristóteles propõe, ou melhor, quando o biólogo propõe esse estudo, ele vai estudar os seres vivos que nós observamos, né, através dos sentidos. Observar lá o cachorro, o gato, as bactérias e todos os animais e seres vivos que existem no nosso planeta, né? Porém, começa a ter um problema quando o biólogo vai pensar em uma vida extraterrestre, por exemplo, né? Uma vida não orgânica, uma vida exótica, né? Que não seria baseada em carbono, por exemplo. Esse tipo de vida, esse tipo de vida que é bem exótico para o estudo da biologia moderno, vai acabar entrando com uns problemas, como é que vamos encaixar esse novo ser como sendo um ser vivo, digamos assim. Porque o biólogo ele acaba estudando o ser vivo nos seus aspectos mais acidentais, nos seus aspectos mais próprios, né? Como, sei lá, o crescimento, o metabolismo e tudo mais. E quando ele vai se deparar com um ser vivo que não possui essas propriedades acidentes do mesmo modo, ou de um modo totalmente diverso do que é observável, né? Ele começa a ter alguns problemas para fazer um estudo acerca daquilo e começar a encaixar aquele ser dentro do seu estudo, né? É aí que entra a filosofia, que ela vai estudar pelos âmbitos mais gerais e necessários do que é um ser vivo. Então, o Aristóteles poderia muito bem tratar de uma vida exótica, né? Observar um ser exótico e encaixar ele perfeitamente dentro da concepção de vida, né? De um ser que possui alma, dentro de seu estudo, enquanto um biólogo não conseguiria fazer isso com tanta facilidade, justamente porque a filosofia vai estudar nos âmbitos mais fundamentais, enquanto a ciência natural nos âmbitos mais acidentais, nos âmbitos menos gerais. Inclusive, é algo assim interessante ressaltar que você falou, né, isso de Aristóteles, porque isso vai, né, para a teoria das quatro causas que ele vai postular. Porque, como você pegou de exemplo, a biologia ela só vai se focar, se for somente a biologia sem o auxílio da filosofia, nas causas materiais. Ela não vai averiguar as causas eficientes, finais e formais daquele objeto. Né? E isso é o que a filosofia vai pretender fazer. Porque uma das grandes perdas que eu vejo, por exemplo, principalmente nas ciências naturais, com a perda da filosofia, da análise filosófica no meio, e consistindo meramente numa análise puramente de cunho cientificista, é que eles só param nas causas materiais. Eles não avançam além disso nessa cadeia causal, para de fato entender a substância melhor daquele objeto, qual a finalidade dele, etc. Isso acontece também. Eu citei a biologia, mas posso citar qualquer ciência, posso citar sei lá, as ciências gerais, as ciências naturais, elas vão estudar o cosmos, né? Recortes do cosmos, né? Você pega, talvez a ciência mais geral a respeito do cosmos, né? Quando a gente pensa, seria a astrofísica, né? A astronomia e tudo mais. Só que
as pessoas não param para pensar que mesmo esse tipo de ciência, como a astronomia, que ela vai estudar os astros, o universo como um todo, ela acaba se restringindo a um recorte da realidade também. Porque a realidade, fundamentalmente pensando, os astros, eles são coisas acidentais dentro da realidade. Ela não trata da realidade enquanto da realidade cósmica enquanto tal. Enquanto a cosmologia filosófica, né, a filosofia do cosmos, ela vai tratar da realidade enquanto tal, né? Ou seja, a realidade sobre todos esses aspectos. Não só enquanto causa material, mas também eficiente, formal e final, né? Vai tratar conceitos como para que serve a realidade, como a realidade surgiu, daí vai entrar a questão de Deus e tudo mais. A eternidade ou não do mundo. A eternidade ou não no mundo, né? São coisas bem fundamentais dentro da realidade, né? Coisas até que, por exemplo, o Kant, como o Kant ele vai tentar superar a metafísica, né? Que é um âmbito essencial da filosofia, ele acaba falando que são questões que não tem como solucionar, né? Que são questões que não é possível chegar em um consenso ou numa verdade, né? Polêmica. Uma bom polêmica. ressaltar que o Kant, ele ainda assim assumiu uma metafísica, mas não Vamos ressaltar que o Kant era um burro. Não segundo os moldes tradicionais. Mas é interessante pensar nessa questão do Kant, porque o Kant ele acaba separando muito bem o que seria realmente mais filosófico, né? A realidade enquanto pensamento, a filosofia enquanto estudo da realidade fundamental, que vai tratar dessas questões como a existência da alma, a existência de Deus, da eternidade ou não do mundo, né? Que são as questões que ele trata lá nas antinomias, que são questões realmente filosóficas e fundamentais, enquanto as questões das ciências naturais, as questões realmente empíricas, observáveis, estão por cima dessas questões postuladas, né? O Kant ele vai postular essas questões metafísicas, enquanto as ciências naturais serão construídas por cima desses postulados, né? Então, pensando na filosofia desse modo, a gente consegue separar bem o que seria realmente ciência natural e o que não é ciência natural, né? O que é a ciência de objeto empírico, né, realmente, e de um objeto que não é empírico, um objeto que está além da nossa observação, né? Uma coisa interessante também, que o exemplo que o Valtryek trouxe do biólogo ilustra muito bem o ponto do Platão e de Sócrates, que é que sem uma investigação concernente ao universal, você simplesmente não tem estabilidade, você simplesmente não tem segurança na atribuição do conceito universal aos particulares. Então, por exemplo, sem um conceito universal e seguro de vida, como você pode determinar se um ente extraterrestre encaixa-se ou não no conceito de vida intuitivo que você tem? Vai ser uma coisa meramente arbitrária. Sim. Ou então, sem esse conceito universal de vida, como você pode decidir se o feto se encaixa ou não nesse conceito de vida? Sem um conceito de justiça universal, como você pode decidir se é justo ou não o aborto? Então, embora o procedimento comum, né, o senso comum seja suficiente em casos óbvios, em casos ordinários, quando se trata de casos mais delicados, ele se revela insuficiente. E é aí que a análise filosófica mostra o seu valor, mostra a sua necessidade. Exatamente. E vocês veem, né? A gente citou, ao longo da nossa conversa, a gente citou Kant, a gente citou Santo Agostinho, a gente citou os escolásticos, Platão, Aristóteles. E isso é algo que não existe nas demais ciências, né? A filosofia, uma das coisas que distingue a filosofia das demais ciências é justamente essa questão de que a filosofia, ela é praticamente um grande diálogo que dura já alguns milênios, e que, mesmo a gente aqui no século XXI, a gente dialoga ainda com autores que já morreram faz muito tempo. Coisa que não existe na física, por exemplo, não existe na matemática. E por que isso acontece na filosofia? Porque a filosofia ela lida com problemas que são distintos, né, dos problemas da física, são distintos dos problemas da matemática. E os problemas da filosofia eles são, de certa forma, perenes, né, e de certa forma, eles sempre se colocam diante das nossas vidas, né? Muito por conta daquela questão que a gente já comentou, de que os problemas da filosofia eles são eles lidam sempre com coisas muito cotidianas, né? Então,
A gente até hoje se pergunta, por exemplo, até hoje a gente debate se aborto é errado ou não. A gente até hoje debate se Deus existe ou não. A gente até hoje debate se é possível conhecer o mundo externo, se o mundo externo existe, se é possível provar um mundo externo, né, contra o solipsismo. Coisa que não existe, coisa que você não vai ver um cientista, por exemplo, se perguntando se a gravidade existe, sabe? Nesse sentido, né, o sentido de progresso dentro das ciências não existe dentro da filosofia, embora exista, sim, progresso dentro da filosofia, né? Isso a gente não nega, né? Existem questões que são resolvidas dentro da filosofia, né? Mas a filosofia, ela tem esse caráter de que é como se cada pessoa tivesse uma jornada individual dentro da filosofia. Porque a filosofia, porque as pessoas entram na filosofia com algumas questões, né, com algumas dúvidas, né, de caráter filosófico, e elas têm que resolver essas questões de uma forma um tanto quanto individual. E é por isso que os problemas da filosofia sempre acabam ressurgindo de uma forma ou de outra, né? Muito por conta da evolução do mundo também, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem questões como as máquinas poderiam pensar, coisa que não existia antigamente, mas que é basicamente uma reciclagem de problemas que já existiam antigamente, né? Então, a filosofia, por conta do seu caráter, né, universal, por conta do seu caráter a priorístico, né, a filosofia ela não se baseia em investigação empírica, como as demais ciências, nem se baseia, né, no método das demonstrações matemáticas, né. A filosofia ela acaba sempre voltando a esses mesmos problemas, e muito por conta daquilo que os colegas estavam comentando, né? Porque por conta da nossa linguagem, né? Do nosso senso comum ser muito vago às vezes, por conta de existir esses casos fronteiras por esses casos fronteiras que não conseguem ser resolvidos, né, intuitivamente, e muito por conta de uma questão existencial do ser humano, né? Porque a filosofia ela também vai lidar muito com a questão do porquê que a vida vale a pena ser vivida, por que a vida é importante, se Deus existe, se Deus não existe, e nesse sentido a filosofia ela se aproxima um pouco da arte, porque a ciência, né, nenhuma ciência consegue dar realmente valor à vida, né, mas a filosofia ela tem esse poder, ela tem esse valor de, além de resolver esses problemas, né, teóricos, né, que a gente sempre tem, esses problemas morais, ela ainda consegue suprir esse caráter existencial, que é justamente de reconhecer qual é o valor da sua existência e também de saber que existem coisas que transcendem o mundo que ele enxerga através dos seus sentidos. Nesse sentido, Alan, a gente poderia dizer que a filosofia é a investigação mais humana dentre todas as investigações. Muito mais humana que uma física, muito mais humana que uma biologia. Porque enquanto há o homem, há o questionamento de onde viemos, o que somos, se há ou não um criador, se estamos ou não jogados aqui sem nenhum tipo de sustentação divina. Então, esses problemas são intimamente humanos. Eu diria também, só fazer um complemento rapidinho, que um aliado, posso falar também, na filosofia é a literatura, querendo ou não, a poética, porque ela vai abordar também assuntos, querendo ou não, existenciais da alma humana, no âmbito simbólico, metafórico, que muitas vezes você não vai conseguir explicar, esgotar aquele assunto totalmente, sabe? Então, vamos falar de verdades profundas da alma humana, tem também esse aspecto, sabe? O que, de certo modo, já era uma coisa que o próprio Platão fazia. Platão utilizava muito do mito, do aspecto literário, para ultrapassar intuitivamente aquilo que era posto como um limite do logos, simplesmente. Então, o logos e o mito para Platão formam uma unidade, como intuição e razão. Então, os aspectos literários também importam muito a filosofia. Uhum. E na própria teologia, né? Só você observar também a Bíblia, que é cheia de caráteres literários, aspectos literários em vários, dentre os mais variados livros que se tem. Sim, exatamente. Geralmente a filosofia ela é mais baseada para entender como o mundo funciona a partir de argumentações lógicas. A literatura ela tem mais uma voltagem
apesar de imaginação, assim, o autor literário, ele apela mais para usar a imaginação de coisas fantasiosas, imaginar um universo, assim, que possa lidar com temas complexos. O filósofo, ele trabalha mais com a realidade, assim dizer. Eu acho assim, sabe? Por exemplo, o Northrop Frye, né, ele vai falar no seu livro A Imaginação Educada, que, querendo ou não, a imaginação, ela cria uma correspondência entre o mundo natural e o mundo humano. Por quê? Porque ela tenta explicar o mundo natural, também à sua volta, aspectos mais profundos dele, adaptando ao mundo humano, que é o quê? São por meio de metáforas, alegorias, analogias, etc. Isso, vamos dizer assim, expande a compreensão de como a realidade funciona. Porque a literatura, querendo ou não, ela é muito baseada, o Frye vai abordar muito isso também, nas próprias estações da natureza, né? Toda história, ou quase toda narrativa, você tem ali pessoas que têm um nascimento misterioso, aí cumpre algum objetivo, derrotam algum grande vilão, algum grande monstro para preservar a ordem cósmica. E isso geralmente apela para as estações do ano, né? Se você pensar bem, os poetas tinham muito disso. Você observa ali o inverno, que é um tempo de morte, mas você tem a primavera, que é um renascimento ali, uma espécie de restauração. Aí você tem o verão, que é um ápice, o outono, que é, vamos dizer assim, o aspecto daquilo ali se começando a decair. Então, é só essa ressalva que eu queria fazer. Mais uma coisa sobre a literatura e o que o Hélio falou. Esse mesmo livro que foi citado pelo Lucas, A Imaginação Educada, também discute a relação entre a ciência, de modo geral, e a literatura. E ele diz uma coisa interessante. Enquanto a ciência, o que inclui também nesse sentido a própria filosofia, parte da realidade, parte daquilo que é dado aos nossos sentidos, daquilo que é experimentado por nós, e chega até alguma construção, alguma elaboração intelectual, a literatura faz o caminho inverso. Ela já parte de uma construção intelectual e, à medida em que ela progride, ela busca trazer essa elaboração intelectual para o mais perto possível dos nossos problemas vivenciais, para o mais perto possível da realidade. E aí é o conceito de similitude, né? O conceito de razoabilidade na literatura. E aí, à medida em que a literatura consegue exprimir valores reais, valores vivenciais humanos, mesmo sendo uma construção teorética, ela adquire um valor muito grande. Então, uma coisa a ser ressaltada, uma coisa a ser notada aqui, é que apesar da filosofia e das ciências partirem por um caminho oposto à literatura, as duas coisas ainda assim se encontram no meio do caminho. As duas coisas ainda se cruzam, porque a estrada é a mesma. O que muda é meramente o sentido que as duas coisas partem. Então, há uma influência mútua também nesse sentido. Então, pessoal, esse foi o tema que a gente tinha para trazer para vocês hoje. A gente espera que vocês tenham gostado aí da nossa discussão. Se você tem alguma coisa para complementar, sempre deixa aí nos comentários, né, para engajar essa discussão. É sempre muito boa. E agora, então, para a parte final do vídeo, a gente quer falar um pouquinho mais sobre nós, né, para o público, né, novo que está chegando poder conhecer mais a gente. Então, a gente vai fazer aqui por ordem alfabética. Vamos comentar um pouco sobre cada um dos nossos interesses, nossas afinidades e o que a gente pretende, né, de temas, né, de foco, trazer mais aqui para o canal. Então, começando por mim, desde que comecei a me interessar muito por filosofia, eu sempre me interessei muito mais pela filosofia contemporânea. Então, eu estudei muitos autores da filosofia analítica, principalmente o Wittgenstein. E os meus interesses, né, sempre sentaram ali muito em filosofia da linguagem, em filosofia da lógica, e caindo, né, também em ramos como a metafísica e a epistemologia, né, como parte ali integrante desses temas, né. Então, o que eu pretendo trazer aqui, contribuir aqui para o canal é mais nesse sentido, né, é falar bastante sobre lógica, sobre linguagem, sobre os temas, né, que correm também dentro da filosofia contemporânea, né, dentro do âmbito também metafísico e epistemológico,
E seria isso, né? Também gosto muito de literatura, de arte, então espero estar contribuindo para essas outras áreas. Daniel, pode falar? Bom, eu falei um pouquinho já a respeito dos meus interesses, mas basicamente eu iniciei os estudos na filosofia com os antigos, principalmente visando o tema da teologia natural. Sempre foi um grande interesse meu estudar a respeito de Deus, a respeito das propriedades divinas, tudo sob o ângulo da razão. Então, eu comecei estudando Aristóteles, depois voltei, estudei Platão, estudei Aristóteles de novo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Os meus estudos principais na área de filosofia ficam entre a filosofia antiga e a filosofia medieval. O meu maior interesse cai nesses dois períodos filosóficos, embora eu já tenha tido contato com alguns autores contemporâneos, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, que é um dos autores que mais me influenciaram ao longo dessa jornada. Mas também tem outros interesses para além da filosofia, simplesmente estudo religião, estudo teologia sagrada, né? Religião, teologia sagrada. Também mitologia, um pouco de literatura. Então, basicamente é isso. O Lucas, pode falar? Claro, claro. Eu posso dizer assim que, como eu já ressaltei também várias vezes aqui no decorrer do vídeo, um dos grandes interesses que eu tenho, que para se abordar, é no âmbito da literatura, teoria e crítica literária, simbologia, no geral, e a intercambialidade disso com a filosofia, principalmente, né? Eu diria que uma das minhas maiores influências também nesse quesito literário e filosófico é Aristóteles, sem sombra de dúvidas, principalmente pela sua poética, pela sua teoria do que é a poética. Northrop Frye. No âmbito do simbolismo, eu citaria autores da escola tradicionalista também, Guénon, o que eu posso falar, Burckhardt, e até um pouco do Schuon, e Jung, envolvendo também. São os autores que eu digo que eu mais me inspiro para abordar sobre esses assuntos. Tem outros, mas se eu me delongar vai se estender muito. Mas eu posso dizer que um dos meus interesses principais no momento é esse, né? Pretendo futuramente também estudar filosofia da linguagem, como o Alan falou, e, enfim, é isso. O Hélio, pode falar? Bom, geralmente os meus interesses, eles são bem mistos. Eu não tenho tanta preferência assim de falar dos antigos, na filosofia antiga, quanto dos modernos. Na filosofia antiga, eu tenho muito interesse nos estudos de neoplatonismo e de pitagorismo, no geral. Mas, voltando na filosofia, no geral, eu gosto muito de filosofia da religião, tenho interesse no estudo do misticismo, do esoterismo, da alquimia, do simbolismo, e também do hermetismo, no geral, a doutrina de Hermes Trismegisto. Mas também não tenho nenhum problema em falar de filosofia que nós temos hoje em dia discutida pela academia, como filosofia analítica. Eu tenho interesses em Wittgenstein, em Frege, Husserl. Filosofia da matemática, no geral, é algo que eu tenho interesse também. E é isso. E o Valtric, por último. Então, basicamente, de autores, né? O grande autor que eu tenho mais interesse é o Mário Ferreira dos Santos. Eu falo bastante dele nas redes sociais, no Twitter, né? Que eu sou mais ativo, eu falo bastante dele, divulgo bastante pensamento dele. Assim como o Daniel, que também é bastante um grande admirador do Mário. E outros autores que eu também já tive muito interesse. Eu comecei a estudar filosofia pelo Kant, né? Uns anos atrás eu me interessava mais quando eu comecei a estudar filosofia, né? Me interessava mais por ética e epistemologia. Foram minhas duas grandes áreas de interesse.
epistemologia eu comecei mais estudando Kant, que é um epicentro dentro do debate epistemológico moderno. E posteriormente, além da ética e epistemologia, eu comecei a estudar mais metafísica com Aristóteles, que foi o primeiro autor clássico que eu tive contato e o primeiro autor que me apresentou realmente o estudo metafísico. E depois de Aristóteles, eu li bastante Tomás de Aquino e comentadores de Tomás de Aquino. Eu gosto bastante da filosofia atomista. E só então eu conheci o Mário dos Santos, que ele despertou um grande interesse meu por ele, né? Enfim. E além de filosofia, outros interesses que eu tenho que são bem relacionados ao estudo filosófico, né, é sociologia, economia e política, né? Eu gosto muito de tratar de filosofia política, filosofia da sociologia, né? Ética, filosofia do direito, que também estão muito relacionados à própria sociologia. É um estudo voltado mais para a sociedade, digamos assim, né? Eu trato bastante disso também lá nas redes sociais e discuto bastante esses temas, que também são temas que o Mário ele trata bastante, além da própria metafísica e ciências derivadas. É basicamente isso. Dá para ver que o pessoal aqui tem um interesse bem variado, né? Autores bem variados, mas ao mesmo tempo a gente tem um certo núcleo comum, tanto de interesses quanto de autores. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo do projeto dos Logonautas. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E, enfim, não esqueça daquilo de sempre, né? De ajudar a gente a alavancar esse projeto novo. E a gente espera que vocês, né, se inscrevam, deixem o like, aquela palhaçada de sempre, para conseguir acompanhar. para conseguir acompanhar os próximos vídeos do canal. Sigam também o Daniel no canal solo dele, falando de teologia. Eu e o Hélio também temos um projeto separado, que é a Players Linguísticos, que logo mais vai estar lançando vídeo também. E nós esperamos que vocês tenham gostado desses vídeos e fiquem aí para os próximos. Vamos fazer lives, vídeos, podcasts e, né, tudo contribuindo para... Oi? Vamos escrever artigos também. Eu estou escrevendo um artigo sobre economia aqui. Não sei, se alguém tiver interesse em economia, pode acompanhar a gente lá no Médio, né? Que a gente vai criar futuramente. Isso aí. Vai estar todas essas coisas citadas vão estar na descrição, né? Para quem, né, cair aqui futuramente já tem acesso fácil a todos os nossos links. Uhum. E é isso, pessoal. Nós esperamos que tenham gostado. Um abraço e tchau.